Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Sala do Mestre. Eu sou Everton Boing, o mestre, e aqui eu serei o anfitrião de vocês neste espaço, nesta sala e em todos os vídeos que nós tivermos aqui no canal. E falando sobre vídeos, este é o primeiro vídeo do canal e a minha intenção aqui será sempre trazer séries de vídeos sobre os mais variados assuntos possíveis. Sejam jogos, animes, filmes, séries, quadrinhos, tecnologia, enfim, tudo que envolva o universo geek, o universo nerd e o universo da tecnologia. E, já que esse é o primeiro vídeo do canal, nada melhor do que começarmos com o Fallout, com uma série de vídeos sobre o Fallout. Principalmente porque hoje, dia 23 de outubro, é o dia do Fallout. É o dia onde, dentro da história da franquia, a Grande Guerra, que deu início a todos os eventos que nós vemos dentro dos jogos, aconteceu. Claro, a guerra aconteceu em 2077. Então nós temos 52 anos ainda para ficar tranquilos. E já que temos esse tempo, vamos falar sobre o Fallout. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, dando início à nossa série de vídeos em relação ao Fallout, vamos começar pelo princípio, pelo começo de tudo, pela origem da franquia. A franquia Fallout iniciou em 1997 com o lançamento do Fallout 1, sendo ele, na época, desenvolvido pela Dragonplay, que posteriormente se tornaria a Black Isle Studios, uma subdivisão da Interplay Entertainment, e sendo distribuído pela própria Interplay. E sim, diferente do que muitas pessoas acreditam, até mesmo hoje em dia, o Fallout não foi criado pela Bethesda. A Bethesda, ela é responsável pela popularização do jogo através do Fallout 3, porque foi ele quem explodiu a bolha lá em 2008. Porém, quem criou o Fallout, quem deu início a tudo, quem criou a base para tudo o que nós conhecemos hoje em dia, foi a Interplay. A Bethesda entrou na jogada por questões que nós veremos mais para frente. Só que, claro, mesmo não tendo criado a franquia, ela tem os seus méritos, porque além de popularizar ela, ela expandiu a franquia, expandiu o mundo, a lore, enfim. Mas falando um pouco mais sobre a Interplay, além do Fallout 1, ela também foi responsável pelo Fallout 2, Fallout Brotherhood of Steel e Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Esses últimos dois, eles meio que são spin-offs, eles não são 100% canônicos. Na verdade, até onde se considera, os acontecimentos desses dois jogos não são canônicos e os únicos elementos canônicos dentro deles são o mundo em questão, o mundo pós-apocalíptico, enfim. E tem pessoas até mesmo que acreditam que esses dois jogos foram a origem de vários problemas para a Interplay. Só que isso aí fica muito no âmbito das especulações, teorias, e é algo que poderemos ver mais para frente, porém por enquanto não é o foco. E claro, não podemos nos esquecer que além dos jogos lançados, a Interplay, através da Black Isle Studios, que era a responsável pela franquia canônica, também começaram a trabalhar no Fallout Van Buren, que até então seria o Fallout 3, mas que infelizmente foi cancelado em 2003 por motivos que nós também veremos mais para frente. Mas ainda falando sobre a Interplay, agora se aprofundando um pouco mais na história, nos detalhes da empresa,
Ela é um estúdio que tem uma história bem interessante, sendo um estúdio que foi criado em 1983, que originalmente trabalhava com portes de jogos. Eles portavam os jogos para outras plataformas, tendo trabalhado com vários estúdios grandes na época, como Activision, EA, e que, obviamente, posteriormente começaram a produzir os próprios jogos, sendo que ali, nos seus anos de atividade mais fortes, entre os anos 80 e 90, eles lançaram uma série de jogos, sendo a grande maioria deles jogos RPG e de estratégia. Porém, infelizmente, mesmo com todo esse sucesso, com o tamanho que ela tinha na época, com a gama de jogos que ela tinha, ali na segunda metade dos anos 90, ela passou por uma crise financeira bem pesada, que fez com que ela recorresse à demissão de vários funcionários, encerramento de vários projetos, até mesmo de alguns estúdios, sendo que a salvação deles, pelo menos naquele momento, foi justamente o Fallout 1, o sucesso estrondoso que o jogo fez na época. E o sucesso foi tão grande que no primeiro ano após o seu lançamento, o jogo vendeu mais de 100 mil cópias, aproximadamente 120 mil cópias, o que para a época, principalmente por ser um jogo só de PC, e lembrando, estamos falando dos anos 90, 97. Nessa época, jogos para PC, por mais que existissem aos montes, não tinham uma saída muito grande, porque um PC para jogo, assim como hoje em dia, era caro. Era muito mais fácil ter um console. Assim como hoje em dia. Por mais que eu prefira PC, a realidade é essa. Então nós vemos que um jogo de PC vender 120 mil cópias no seu primeiro ano realmente é um sucesso. E tal sucesso garantiu que a Interplay ganhasse um fôlego a mais, devido ao dinheiro que entrou com o jogo, e isso permitiu que ela se mantivesse em atividade por mais alguns anos e, nesse meio tempo, lançando as continuações da franquia, os jogos que nós citamos anteriormente, além de, claro, outros jogos do seu portfólio. Só que nem tudo são flores e, infelizmente, mais uma vez, agora em 2003, a Interplay enfrentou problemas financeiros, só que dessa vez muito mais pesados. Tanto que, nesse momento, eles encerraram as atividades. Totalmente. Não foi apenas, fecharemos estúdios, interromperemos projetos. Não, eles encerraram totalmente. Tanto que Fallout Van Buren, conforme citado anteriormente, foi cancelado. Black Isle Studios, que era a maior subdivisão da Interplay, a mais importante por conta do Fallout, foi encerrada também, foi desmanchada, desmantelada. E além disso, a Interplay começou a negociar várias de suas IPs. Começou a negociar, primeiramente, a licença de produção de suas IPs, tentando passar para outros estúdios a licença, né, a permissão para produzir jogos, enquanto ela ainda se manteria a proprietária dos direitos autorais das franquias. Isso seria uma forma de manter as suas franquias ativas, de ganhar dinheiro com isso, porém sem gastar dinheiro com a produção dos jogos de fato, já que devido a tudo o que aconteceu, o encerramento das atividades, dos estúdios, ela nem tinha mais força para produzir os seus próprios jogos. E antes de continuarmos, tem duas informações bem interessantes aqui em relação ao encerramento da Black Isle Studios e em relação ao Fallout Van Buren. O pessoal que trabalhava na Black Isle Studio, pelo menos uma boa parte deles ali, após o encerramento do estúdio, eles se reuniram e criaram um novo estúdio independente de games. No caso, eles criaram a Obsidian, que futuramente
viria a trabalhar com a Bethesda na criação, no desenvolvimento, mais especificamente, do Fallout New Vegas. E outro detalhe, agora envolvendo o New Vegas também, é que vários elementos do Fallout Van Buren foram adicionados no New Vegas, como Legião de César, conflito da NCR com a Brotherhood of Steel, a localização do jogo em si, ali em Mojave. Então, mesmo o Fallout Van Buren, o Fallout 3, entre aspas, original, tendo sido cancelado, nós tivemos um vislumbre do que ele seria, já que os desenvolvedores originais da franquia trabalharam no New Vegas e colocaram esses elementos do Van Buren nele. É uma curiosidade que nós podemos aprofundar até em um próximo vídeo, porém, fica aqui a título de curiosidade mesmo. Mas, dando sequência às informações, quando a Interplay começou a negociar a licença do Fallout com a Bethesda, quando eles fecharam o primeiro acordo, a Bethesda adquiriu o direito de produzir 3 jogos da franquia, garantiu o direito do licenciamento da franquia, para ser mais exato, e com isso ela iniciou o desenvolvimento do Fallout 3. Só que, mesmo com essas negociações, com as atitudes que a Interplay tomou para tentar reverter o seu quadro financeiro, as coisas continuaram se complicando para eles, até que em 2007 eles decidiram vender de fato todos os direitos da franquia, não apenas a licença, mas a propriedade intelectual, os direitos autorais, eles decidiram vender de vez para a Bethesda. Nesse acordo entre eles, firmado em 2007, a Bethesda pagou 5,75 milhões de dólares pela franquia, um valor que, na minha visão, é meio abaixo de esperado, porém podemos debater sobre isso mais para frente também. Não faremos juízo de valores agora em relação ao que foi pago. E, além do valor pago, a Bethesda meio que cedeu a licença para a Interplay produzir um Fallout Online, produzir um MMO do Fallout. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceu. E para piorar, essa licença de produção de um MMO do Fallout, um Fallout Online, futuramente geraria uma batalha judicial entre as duas empresas, onde a Bethesda processaria a Interplay. É um negócio bem complicado aqui e que também pode ser assunto para um outro vídeo, já que é um assunto bem extenso, bem complicado, e esse vídeo aqui já está muito grande. E nós temos mais algumas coisas para falar antes do final dele. Então, vamos dar sequência e futuramente conversaremos sobre essa batalha judicial. Mas então, finalizando as questões envolvendo a Interplay, nesse primeiro momento, após a venda total dos direitos da franquia para a Bethesda, a Interplay conseguiu saldar as suas dívidas, conseguiu se reerguer e voltou à atividade. Tanto que até hoje em dia ela está nativa, ela produz alguns jogos, trabalha em alguns projetos, porém, claro, em um patamar muito menor se comparado ao que ela era lá nos anos 90. E agora, falando um pouco sobre a Bethesda, após a aquisição total dos direitos da franquia, lá em 2007, ela lançou o Fallout 3 em 2008, sendo que o jogo foi um sucesso absurdo. O jogo ele explodiu a bolha, porque querendo ou não, por conta do formato original do Fallout, a franquia era meio nichada, era meio obscura, por assim dizer. Não era um jogo que chegava a todas as pessoas e que agradava a todos também. E como a Bethesda já tinha a franquia Elder Scrolls de muito sucesso,
as pessoas decidiram dar um voto de confiança nesse Fallout 3 que surgiu do nada, e com isso o jogo atingiu um público absurdo, sendo que, um detalhe interessante, na primeira semana após o lançamento, o jogo vendeu algo em torno de 4,7 milhões de cópias, demonstrando o alcance que ele teve, demonstrando quão longe ele foi e, claro, também trazendo um bom retorno financeiro para a Bethesda. Porque, querendo ou não, se nós paramos para pensar nos preços de jogos naquela época, eu até pesquisei alguns artigos, alguns sites antigos. Se nós formos fazer uma média, o Fallout foi vendido a aproximadamente US$ 60. Claro, de país para país muda um pouco por conta de cotação, então podemos fazer uma média que cada unidade foi vendida a US$ 40. Então, só na primeira semana, a Bethesda teve um retorno de US$ 180 milhões. É um bom retorno, né? Mas isso aí garantiu o sucesso da franquia e a continuidade dela. Tanto que depois tivemos nas mãos da Bethesda Fallout New Vegas, 4, 76. Agora temos a série, que em breve teremos a segunda temporada, e a Bethesda trabalha em parceria com a Amazon. Fora que nós temos o tão aguardado Fallout 5, que até hoje não sabemos muita coisa, mas que virá um dia, né? Mas agora que já falamos o suficiente, pelo menos por enquanto, sobre a origem da franquia e sobre as confusões que aconteceram, né? Vamos falar sobre o que faz Fallout ser Fallout. Porque, querendo ou não, por conta de todas essas confusões, as mudanças que aconteceram e tudo mais, existem grandes diferenças entre os jogos da franquia, sendo que Fallout 1 e 2 são uma coisa, são jogos RPG, isométricos, por turno. Fallout Tactics e Brotherhood of Steel são outra coisa, são shooters em terceira pessoa, e a partir do Fallout 3 nós temos outra coisa também. Nós temos Action RPG. Nós temos o formato ali de RPG com níveis, status, perks, essas coisas, porém com a jogabilidade ativa, né? Sem turnos nem nada. É você ali enfrentando em tempo real seus inimigos. Então, por conta dessas mudanças, o que faz Fallout ser Fallout? O que faz todos esses jogos pertencerem à mesma coisa, serem a mesma coisa? E isso é algo simples. É a temática, é a ambientação, é o mundo em que nos encontramos. O primeiro detalhe, e talvez o mais importante aqui, é justamente a ambientação. A ideia do Fallout é ser um jogo, ser uma franquia que se passa em um mundo pós-apocalíptico que foi destruído por uma guerra nuclear de proporções globais. A guerra aconteceu na data de hoje, por assim dizer, no dia 23 de outubro, porém de 2077. Então, calma, nós temos 52 anos para nos preparar ainda, porém o tempo voa. Então, é melhor começarmos a fazer os nossos bunkers, os nossos vaults. Mas a guerra ocorreu em 2077. Foi uma guerra rápida, absurdamente rápida. Durou apenas 2 horas, de acordo com a lore, e que destruiu todo mundo. Então, em todos os jogos, nós somos inseridos nesse mundo pós-apocalíptico, nesse mundo devastado, destruído por uma guerra nuclear e tomado por radiação, por seres mutados, sejam humanos, sejam animais, sejam até mesmo experimentos científicos. Mas a ambientação é essa, é um dos elementos que faz Fallout ser Fallout. Outro elemento que faz Fallout ser Fallout são as temáticas do jogo. O jogo possui duas temáticas centrais. A primeira é a temática retrofuturista. No caso, o que é isso? Dentro do Fallout, nós temos
tecnologias muito mais avançadas do que as que nós temos na vida real, como, por exemplo, armas laser, armas de plasma, robôs autônomos, inteligências artificiais reais, fora N outras coisas, porém, tudo isso mantendo um visual retrô, mantendo um visual que nos remete aos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. Então, é por isso que é retrofuturista. Nós temos tecnologias incríveis que nós nem temos como chegar perto ainda, porém o visual é antiquado, por assim dizer, né? É antigo, é ultrapassado, porém que tem o seu charme. Há quem goste, eu particularmente gosto. E além disso, outra temática muito presente e é a principal dentro do mundo do Fallout é a temática Atom Punk ou Nuclear Punk. Vai da preferência da pessoa. E o que isso significa? Assim como em temáticas steampunk, onde nós temos tecnologias absurdas, movidas a vapor, e nas temáticas cyberpunk, onde nós temos tecnologias absurdas, criadas através de equipamentos cibernéticos, de computadores e coisas do gênero, vide Cyberpunk 77, na temática Atom Punk, Nuclear Punk, nós temos tecnologias absurdas criadas através do uso de tecnologias nucleares, de energia nuclear, de materiais nucleares, radiação, etc. Nós vemos isso onde? Nos robôs que funcionam com baterias nucleares, nas armas, nas power armors que têm os reatores de fusão nas costas. Nós vemos isso até em itens domésticos dentro do mundo. O Fallout, todas as tecnologias principais da franquia são movidas por energia nuclear. Até mesmo os carros. Tanto que é um negócio interessante. Dentro dos jogos, quando você atira num carro, ele explode. E ele explode tal qual uma ogiva nuclear. Por quê? Porque dentro dele há um reator. Um reator nuclear, porque tudo tem energia nuclear. Então, tem a temática Atom Punk por conta disso. Então, esses três elementos citados são os elementos principais que fazem o Fallout ser Fallout, independente das mudanças de gameplay, das mudanças no enredo, enfim. São esses elementos que fazem o Fallout ser Fallout. Claro que também há outros elementos, como intrigas políticas, facções, todas as tramas sinistras e malucas que existem dentro dos jogos, porém, na minha visão, pelo menos, os três elementos principais que fazem Fallout ser Fallout são esses. E aproveitando que nós falamos sobre a tecnologia do Fallout, como que o mundo do Fallout funciona, nós temos um detalhe interessante. Dentro da franquia, nós temos um conceito chamado de divergência. O que isso quer dizer? O mundo do Fallout, em grande parte, ele caminhou lado a lado com o nosso até os anos 50. Anterior a isso, basicamente 99% dos acontecimentos do mundo do Fallout são idênticos ao do nosso mundo, salvo as situações envolvendo os aliens da franquia. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, após a criação e uso das bombas atômicas, ocorreu a divergência. E essa divergência ocorreu pelo seguinte motivo: enquanto no nosso mundo nós, a partir dos anos 50, começamos a focar na miniaturização das tecnologias, a criação de transistores, essas coisas, e no uso de tecnologias digitais, o mundo do Fallout ele começou a focar mais no uso da tecnologia nuclear, da energia nuclear. E por conta disso, eles não começaram a trabalhar com a miniaturização de tecnologia, porque essa questão da miniaturização vem por conta de eficiência energética. No nosso mundo, por conta de como a eletricidade funciona,
nós precisamos ser o mais eficientes possível. No mundo do Fallout, como energia elétrica para eles é algo banal, porque energia nuclear está em tudo, eles não precisam se preocupar com isso e por conta disso eles seguiram uma outra linha. E esse momento, essa divisão entre o nosso mundo e o mundo do Fallout é chamado de divergência. Isso é assunto para um outro vídeo também, porque também é um assunto muito extenso, porém fica aqui só mais uma curiosidade em relação a algo da franquia. E, para finalizar, aproveitando que nós falamos sobre a guerra e que também estamos no dia 23 de outubro, que é o dia do Fallout, o dia onde a guerra aconteceu lá em 2077, é claro. Então, mais uma vez, estamos bem longe disso ainda, mas como estamos no dia, vamos falar um pouco sobre ela. A guerra em si é um assunto bem extenso, que eu também quero abordar em outro vídeo, até para trazer todas as nuances, todos os eventos que levaram até a guerra, principalmente a Batalha de Anchorage e a escassez de recursos, porque por conta da forma como o mundo do Fallout evoluiu, existiu um consumismo muito grande dentro da sociedade. E isso fez com que vários recursos começassem a acabar, e essa falta de recursos fomentou vários conflitos que culminou na Grande Guerra, na Guerra de 23 de outubro de 2077, que de grande só tem a destruição, porque querendo ou não, o tempo que a guerra durou foi absurdamente curto. Foram apenas 2 horas, de acordo com a lore. Foi o tempo para os países se atacarem, lançarem as suas bombas, os seus mísseis nucleares e serem atingidos pelos seus rivais. Porque após o primeiro ataque, que até então havia sido sofrido pelos Estados Unidos, após esse primeiro ataque e a retaliação americana contra a China, todos os países que possuíam arsenal nuclear atacaram. Atacaram rivais, atacaram a esmo, enfim. O importante é que atacaram e destruíram o mundo. Só que agora há um detalhe interessante. Até o lançamento da primeira temporada da série, tudo nos levava a crer que a China atacou primeiro os Estados Unidos, em retaliação por ter perdido a Batalha de Anchorage. E a Batalha de Anchorage foi uma batalha travada no Alasca, porque o Alasca, dentro do mundo do Fallout, era um dos únicos locais que ainda possuía, com certa abundância, recursos naturais, o que dava uma vantagem para os Estados Unidos. Só que, claro, a China, não querendo ficar para trás, invadiu o Alasca, dominou a região, manteve ali o seu controle durante algum tempo, porém, os Estados Unidos, usando pela primeira vez as Power Armors, conseguiu retomar a região, conseguiu invadir o Alasca novamente, recuperar a sua área, e, por conta disso, muitos acreditavam que a China atacou os Estados Unidos em retaliação. Porém, por conta da série, por conta das informações que nos foram apresentadas na série, os interesses que a Vaultec tem em uma possível guerra, agora essa questão de quem atacou quem primeiro é algo que fica meio estranho, é algo que fica meio duvidoso. Porém, infelizmente, por enquanto, teremos que esperar para ver se talvez na segunda temporada da série nos deem mais informações, mas por hora é isso. Posteriormente, faremos um vídeo abordando mais a fundo a guerra, mas por enquanto finalizamos por aqui essa breve, mais ou menos, nem tanto, introdução à franquia Fallout. E com essas informações,
nós finalizamos o primeiro vídeo da série de vídeos em relação ao Fallout. Espero que tenham gostado desse formato. Esse, por ser o primeiro vídeo, é um pouco mais simples, mais introdutório, apenas para dar uma ideia do que nós teremos daqui para frente, sendo que sempre que iniciarmos uma nova franquia, seja de jogos, de livros, séries, enfim, sempre que iniciarmos uma nova série de vídeos, nós teremos um vídeo similar a esse, trazendo um apanhado geral com algumas informações e posteriormente teremos os vídeos mais detalhados, mais aprofundados, com mais informações, mais pormenores, enfim. E até dando um spoiler já sobre o próximo vídeo, nele nós falaremos sobre a queda da Interplay, os motivos que levaram à falência dela, a aquisição da franquia Fallout pela Bethesda e a batalha judicial entre Bethesda e Interplay. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então eu me despeço por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Agradeço a audiência e a paciência de todos que chegaram até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. E por hora é isso, pessoal. Agradeço a todos e até a próxima. Fui! Tem como gravar um vídeo assim? Até tem, né, Bruce? Posso gravar a abertura? Posso iniciar o vídeo? Não posso? Posso. Obrigado pela autorização.